11.500 pés. Essa é a altitude extrema, onde a cordilheira do Himalaia impunha um isolamento absoluto através da passagem de Zodilá. Porque uma única rota montanhosa determinava o destino de toda uma região geográfica. À primeira vista, o caminho parece funcional, mas uma nevasca de poucas horas era suficiente para apagar a estrada do mapa de transportes por meses consecutivos. O clima severo transformava a topografia em uma barreira intransponível, cortando qualquer conexão logística com o mundo exterior. O projeto de engenharia rompe com a dependência da superfície ao avançar diretamente pelo núcleo rochoso da montanha. Mais de 8 milhas e 700 metros de extensão compõem o túnel Zogila, uma estrutura escavada nas profundezas das camadas geológicas do Himalaia. Mas isso é apenas o começo. A construção foi planejada para garantir o fluxo contínuo de veículos durante os 12 meses do ano, ignorando a presença de gelo acumulado ou a ameaça constante de deslizamentos de terra. Pode-se notar como o equipamento de perfuração pesada opera sob condições climáticas de extrema agressividade mecânica. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros enfrentam um dos terrenos mais complexos do planeta, onde a pressão das rochas e a instabilidade do solo exigem soluções técnicas rigorosas. Vê-se como as frentes de trabalho avançam centímetro a centímetro, instalando sistemas de suporte estrutural para conter as forças geológicas imensas da cordilheira. A operação de escavação em alta altitude exige uma logística de suprimentos que desafia os limites da resistência física e tecnológica. O equipamento gradualmente penetra a rocha bruta, enquanto sistemas de ventilação garantem a viabilidade do trabalho em profundidade. Tudo só se complica à medida que a perfuração se distancia das entradas, exigindo precisão absoluta no monitoramento de falhas geográficas e infiltrações de água. O túnel estabelece um novo padrão para a infraestrutura de transporte em regiões de frio extremo e terreno instável. Cada estágio da escavação é acompanhado por medições geotécnicas que asseguram a integridade da abóbada de concreto e do revestimento interno. A poeira assenta lentamente após cada ciclo de avanço, revelando o caminho que manterá as conexões vitais preservadas contra as intempéries da natureza. O fluxo de transporte agora possui uma rota protegida pelas entranhas da montanha. 11.575 pés. Essa é a altitude exata em que o Passo Zogila serpenteia pelas cordilheiras do Himalaia. Por que uma rota tão precária e perigosa permaneceu como a única ligação vital por tantas décadas? Aparentemente, o terreno acidentado desencorajava qualquer alternativa de engenharia mais audaciosa. Mas a necessidade estratégica de conectar o Vale da Caxemira ao Planalto de Ladakh tornou a superação desse obstáculo uma prioridade absoluta para a segurança nacional. Sem uma solução permanente, a região de Ladakh enfrentava um isolamento severo, dependendo exclusivamente de estradas de montanha sinuosas que são frequentemente engolidas pela geografia hostil. Mas isso é apenas o começo. O Passo Zogila funciona como uma linha de vida essencial para o transporte contínuo de suprimentos, combustível e contingentes militares entre zonas de climas e geografias totalmente distintos. À primeira vista, a manutenção da estrada parece uma tarefa viável, mas na prática, a natureza impõe um bloqueio intransponível durante 5 a 6 meses por ano devido ao acúmulo extremo de neve. Durante esse longo período invernal, o fluxo de mercadorias é interrompido, deixando populações e tropas em um estado de quase completo isolamento, sob temperaturas que despencam rotineiramente abaixo de zero. O processo está apenas ganhando velocidade com a implementação de uma solução de engenharia sem precedentes. 8,7 milhas de extensão compõem a estrutura do túnel Zogila, uma galeria de pista dupla escavada profundamente sob a massa rochosa do passo original. Pode-se notar como o equipamento de perfuração avança gradualmente através de formações geológicas que datam de 45 milhões de anos. O investimento total para viabilizar essa infraestrutura de transporte
aproxima-se da marca de US$ 1 bilhão. Vê-se como os engenheiros projetaram a estrutura para resistir a tempestades de neve severas e deslizamentos de terra constantes, garantindo que a conectividade terrestre nunca seja interrompida, independentemente das condições meteorológicas externas. Tudo só se complica com os desafios ambientais da zona de construção. Milhares de operários executam suas tarefas em turnos ininterruptos, operando dia e noite em um ambiente onde o oxigênio é escasso devido à altitude elevada. É possível observar como a água do degelo dos glaciares se infiltra continuamente pelas fissuras das rochas, exigindo sistemas de drenagem robustos e monitoramento constante. O equipamento gradualmente remove toneladas de detritos, enquanto enfrenta a pressão geológica de um maciço rochoso antigo e instável. Nesta etapa, não termina o desafio técnico, pois cada metro avançado exige reforços estruturais imediatos para conter a infiltração hídrica e garantir a segurança das frentes de trabalho. 180 minutos era o tempo médio necessário para atravessar o Passo Zoguila, antes da construção do túnel. Com a nova infraestrutura, esse intervalo é drasticamente reduzido para apenas 20 minutos de deslocamento seguro e controlado. Por essa razão, o projeto não é classificado apenas como uma obra rodoviária, mas sim como um ativo estratégico que redefine a logística e o equilíbrio geopolítico na fronteira norte do sul da Ásia. A câmera desliza ao longo das paredes reforçadas do túnel, evidenciando a magnitude de uma obra que estabelece um estado de conectividade permanente para a região de Ladakh. O fluxo de veículos agora segue de forma previsível por sob as montanhas, concluindo esta fase de integração regional. 11.500 pés acima do nível do mar, esta é a altitude extrema onde o projeto do túnel Zoguila desafia as leis da física e da biologia. Por que as frentes de trabalho enfrentam obstáculos tão singulares nesta região dos Himalaias? À primeira vista, a construção de um túnel depende apenas de perfuração e concreto, mas na prática, a geolofia e o clima local transformam cada metro avançado em uma operação de sobrevivência. A escassez de oxigênio atinge níveis críticos, restando apenas 60% da concentração encontrada ao nível do mar, o que reduz drasticamente a capacidade de trabalho humano e a eficiência dos motores de combustão. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o ambiente hostil dita o ritmo da engenharia, com temperaturas de inverno que despencam frequentemente para níveis inferiores a 4 graus Fahrenheit negativos. Ventos de alta velocidade e quedas de neve massivas isolam completamente o canteiro de obras durante diversos meses por ano. Pode-se notar como a logística se torna o fator determinante, transformando a primeira etapa do projeto não em escavação, mas na criação de um ecossistema artificial seguro para a permanência prolongada de operários e máquinas pesadas. Aparentemente não é complexo erguer alojamentos, mas na prática, a engenharia civil precisou instalar estruturas pré-fabricadas com isolamento térmico de alto desempenho. Estas unidades contam com sistemas internos de aquecimento contínuo, suprimento de oxigênio suplementar e clínicas médicas especializadas no monitoramento de patologias ligadas à altitude. Mas isso é apenas o começo. As equipes de trabalho operam em turnos rotativos de curta duração, uma estratégia técnica para permitir a aclimatização biológica, diferindo totalmente do padrão de permanência longa adotado em construções de baixa altitude. Nesta etapa não termina o planejamento de infraestrutura crítica. Estações de geração de energia independentes foram instaladas para garantir um fluxo elétrico ininterrupto em toda a extensão do sítio arqueológico e industrial. Por que a dependência de fontes externas foi descartada pelos engenheiros responsáveis? A rede elétrica regional de alta altitude não apresenta a estabilidade necessária para sustentar uma operação que exige funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. O equipamento gradualmente recebe a carga estável necessária para manter os sistemas de suporte à vida e as perfuratrizes em operação constante. O fornecimento de energia mantém o equilíbrio técnico, enquanto a infraestrutura de base se consolida para suportar as fases seguintes da obra.
3.000 metros acima do nível do mar. Esta é a altitude aproximada onde o projeto do túnel Zojila desafia as leis da engenharia convencional em comparação com as obras modernas na Europa ou no leste asiático. Por que as colossais tuneladoras de perfuração contínua, que operam com eficiência em formações rochosas estáveis ao redor do mundo, foram descartadas nesta região? A aparente simplicidade das máquinas automáticas falha diante da realidade geológica dos Himalaias, onde o alinhamento do túnel atravessa um sistema montanhoso jovem e tectonicamente ativo, submetendo as camadas de rocha a tensões constantes e imprevisíveis. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as condições do solo mudam abruptamente em intervalos de poucos metros, alternando entre rocha sólida intacta e zonas intensamente intemperizadas ou saturadas por águas subterrâneas. O uso de uma tuneladora fixa em um ambiente tão heterogêneo representaria um risco técnico incalculável, pois uma mudança repentina na pressão do solo ou um influxo maciço de água poderia aprisionar o equipamento nas profundezas da montanha. Por essa razão, os engenheiros adotaram uma abordagem de construção flexível e incremental, permitindo ajustes em tempo real conforme a geologia se revela a cada metro avançado. O processo de escavação é executado em ciclos repetitivos e rigorosamente controlados que começam com a perfuração de pequenos orifícios na face da rocha. Engenheiros calculam a localização, a profundidade e o ângulo de cada furo com precisão milimétrica, utilizando dados de levantamento e observações diretas no local para garantir que a quebra da rocha ocorra exatamente onde planejado. À primeira vista, a detonação parece um evento de destruição aleatória, mas na prática ela é uma operação de engenharia refinada. Depois fica mais complexo. Vê-se como as cargas de explosivos são detonadas não de forma simultânea, mas em uma sequência ultraveloz, separada por apenas alguns milissegundos. Essa técnica de detonação sequencial limita a transmissão de vibrações através da montanha, reduzindo drasticamente o risco de instabilidade no teto e nas paredes laterais do túnel. O equipamento de ventilação de alta capacidade entra em operação imediatamente após cada rodada de explosão para extrair fumos, poeira de rocha e gases tóxicos. Em um ambiente confinado e com baixo teor de oxigênio devido à alta altitude, a manutenção da qualidade do ar é tratada estritamente como uma questão de sobrevivência técnica e humana. O processo está apenas ganhando velocidade após a confirmação de segurança pelos instrumentos de monitoramento. Operários retornam à frente de trabalho para remover a rocha fragmentada, expondo a nova face do túnel e preparando a superfície para a etapa de reforço estrutural. Medidas de suporte temporário são instaladas imediatamente para estabilizar a massa rochosa circundante e impedir qualquer movimento residual de solo. Apenas após a consolidação total destas defesas é que um novo ciclo de escavação pode ser iniciado. Para otimizar o cronograma de construção, o projeto foi estruturado para avançar simultaneamente a partir de 2 portais opostos. Esta estratégia permite uma alocação dinâmica de mão de obra e maquinário, acelerando o progresso sempre que as condições geológicas se mostram favoráveis. A cada período de 24 horas, cada face de escavação avança, em média, pouco mais de 9 pés. Tal número pode parecer modesto em termos de engenharia civil urbana, mas sob as condições extremas dos Himalaias, representa um ritmo calculado para garantir a integridade absoluta da estrutura. Nesta etapa não termina o desafio, pois a coordenação entre a experiência de campo e a adaptabilidade técnica deve ser constante. Cada sessão concluída é o resultado direto da integração entre cálculos teóricos e a resposta física aos imprevistos do terreno. O fluxo de trabalho segue um padrão de segurança rigoroso, onde o esforço humano se ajusta a um dos ambientes mais hostis do planeta. O material escavado é removido e o túnel ganha sua forma definitiva, quilômetro após quilômetro, através da cordilheira. O caminho subterrâneo avança de forma constante, preparando o terreno para a próxima fase de consolidação estrutural.
Nas condições geológicas complexas da Cordilheira do Himalaia, o tempo atua como o fator determinante para a segurança estrutural de cada túnel, porque a rapidez na estabilização é considerada o elemento mais crítico nesta fase da engenharia. Se as superfícies recém-escavadas permanecerem expostas por períodos prolongados, a integridade da rocha é comprometida. Vibrações mínimas ou o aumento súbito da pressão das águas subterrâneas podem desencadear fissuras imediatas ou até colapsos localizados do teto. Por essa razão, a estabilização das paredes e do teto é uma etapa obrigatória, executada quase instantaneamente após a conclusão de cada ciclo de escavação. Pode-se notar como a aplicação de concreto projetado de cura rápida reveste toda a superfície recém-formada. Sob condições de baixas temperaturas, típicas das grandes altitudes, o projeto da mistura de concreto e o tempo de pega são ajustados com precisão de minutos para atingir a resistência necessária em um intervalo curtíssimo de tempo. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente insere longos parafusos de rocha feitos de aço, perfurando profundamente a massa rochosa circundante para amarrar as camadas geológicas fragmentadas. À primeira vista, o reforço parece uma medida isolada, mas na prática ele cria uma estrutura composta estável que redistribui as tensões geradas durante a remoção da rocha. Depois fica mais complexo. Em seções onde a geologia se apresenta mais frágil ou onde o risco é elevado, costelas de suporte de aço em configuração arqueada são instaladas como reforço suplementar. Vê-se como esses arcos metálicos são posicionados para preservar o formato exato do túnel contra as forças tectônicas. O processo está apenas ganhando velocidade. O uso combinado de concreto projetado, parafusos de ancoragem e costelas de aço permite que a equipe de construção controle a estabilidade metro a metro. O equipamento gradualmente transforma um espaço recém-perturbado pelas detonações em uma estrutura segura o suficiente para a continuidade dos trabalhos. Mesmo em um ambiente geológico em constante mutação, a tecnologia assegura a viabilidade da obra. O fluxo de trabalho conclui esta fase, abrindo caminho para o avanço da perfuração. 32 graus Fahrenheit é a temperatura crítica, onde a água acumulada inicia sua transmutação física para o estado sólido. Por que o degelo e as águas subterrâneas representam um perigo tão persistente em túneis de alta montanha como em Zojila? Aparentemente, a estrutura de concreto deveria isolar o interior de forma estanque contra a umidade externa. Mas, na prática, o alinhamento do túnel sob as geleiras e as camadas de rocha intensamente fraturadas do Himalaia cria um cenário de infiltração constante que desafia a integridade da engenharia. Pode-se notar como o líquido não flui apenas em fluxos visíveis, mas infiltra-se através de microfissuras quase imperceptíveis na rocha. O equipamento gradualmente monitora como essa umidade penetra no concreto e se acumula silenciosamente no interior da estrutura ao longo do tempo. Mas isso é apenas o começo. Quando o ciclo térmico atinge o ponto de congelamento, o volume da água se expande, exercendo uma pressão interna devastadora contra as paredes de suporte. Ciclos sucessivos de congelamento e degelo, que ocorrem ao longo das estações, provocam fissuras, descamações e uma redução progressiva na capacidade de carga do sistema. Tudo só se complica com a perda da durabilidade a longo prazo, o que compromete a segurança estrutural diante do peso das montanhas. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os engenheiros implementam sistemas de impermeabilização e drenagem em paralelo direto com as atividades de escavação e suporte de superfície. A água de infiltração é capturada imediatamente na base do túnel, conhecida como inverte, e direcionada para fora através de tubulações de drenagem dedicadas. Nesta etapa não termina. Camadas de impermeabilização são aplicadas para atuar como uma barreira física que impede a migração do líquido para as camadas mais profundas do revestimento estrutural. Esta abordagem combinada permite que o controle das águas subterrâneas ocorra em um estágio inicial, garantindo a estabilidade operacional sob as condições severas do Himalaia. O fluxo hídrico segue adiante pela cadeia de drenagem de forma controlada.
Uma vez que a escavação e a estabilização primária do trecho zodialatonal foram concluídas, a construção do radier do túnel foi imediatamente iniciada. Porque essa camada estrutural é considerada o componente mais crítico para a longevidade da obra. Aparentemente não é complexo apenas pavimentar a base, mas na prática essa estrutura serve para travar a geometria de toda a seção transversal do túnel, suportando as cargas de longo prazo e fornecendo uma fundação permanente para todos os sistemas técnicos instalados acima. Vê-se como o concreto se deita em camada uniforme sobre o solo escavado, consolidando a base de suporte. Mas isso é apenas o começo. Quando os principais componentes estruturais do zodialatonal estavam totalmente formados e a estabilidade geral da montanha havia sido alcançada, o projeto entrou em uma fase completamente diferente. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar a transição de um canteiro de obras ativo para um sistema de infraestrutura de operação contínua. Nesta etapa, não termina o trabalho de engenharia, pois o foco não era mais o avanço de metros adicionais de túnel, mas garantir que o espaço interno pudesse operar com total segurança e controle durante décadas de vida útil. Toda a superfície de serviço do túnel foi abrangida por um processo de impermeabilização abrangente e minucioso. Porque a gestão da água é o maior desafio em túneis de grande altitude. O isolamento parece uma etapa secundária frente à escavação, mas sem essa barreira, a penetração de águas subterrâneas e do degelo destruiria a estrutura através do congelamento e da corrosão sob o rigoroso clima do Himalaia. O equipamento gradualmente aplica as membranas protetoras, enquanto a poeira assenta lentamente nos trechos já finalizados. Tudo só se complica com a instalação dos componentes eletromecânicos. Seguindo a camada de impermeabilização, um sistema de iluminação foi instalado ao longo de toda a extensão da passagem subterrânea. Vê-se como as luminárias são posicionadas para operar de forma confiável em condições de umidade, frio extremo e poeira constante. A iluminação não apenas suporta as operações de tráfego rotineiras, mas mantém a visibilidade necessária para inspeções técnicas, manutenção preventiva e respostas rápidas em situações de emergência. Depois, fica mais complexo. Em paralelo, o sistema de ventilação foi atualizado do modo de construção temporário para o modo operacional de longo prazo. O equipamento incorpora ventiladores de alta capacidade, dutos fixos reforçados e sistemas de controle automatizados, que ajustam o fluxo de ar conforme a densidade do tráfego. À primeira vista, a circulação de ar parece simples, mas na prática, os sensores monitoram as condições internas em tempo real para evitar o acúmulo de gases. Transição para o próximo nível. Uma rede densa de sensores de segurança foi distribuída por todo o túnel para o monitoramento contínuo da qualidade do ar. Estes dispositivos fixam concentrações de gases tóxicos, variações de temperatura, presença de fumaça e outros indicadores anormais de forma ininterrupta. 150 metros de intervalo costumam separar os pontos de coleta de dados que são transmitidos para um centro de controle centralizado para supervisão imediata. E isso ainda não é o limite das capacidades do sistema de exaustão. No caso de incidentes graves, como incêndios ou acidentes de trânsito, o sistema de ventilação pode reverter o fluxo de ar rapidamente. Pode-se notar como os motores potentes alteram o sentido das pás para extrair fumaça e gases quentes da área afetada de forma eficiente. Isso cria um corredor de ar seguro para que pessoas e veículos possam realizar a evacuação com segurança. O processo de proteção é complementado por câmeras de vigilância e sistemas de comunicação de emergência posicionados em intervalos estratégicos. Apenas parece óbvio que a estrutura de concreto suportaria sozinha o peso da montanha. Mas na prática, é essa combinação de obras estruturais duráveis e sistemas técnicos proativos que define o sucesso da engenharia. Tais sistemas permitem a detecção precoce de incidentes e fornecem orientação vital para quem está no interior do túnel durante crises. Essa integração transformou o túnel Zogola, de um espaço escavado na rocha, em um corredor de transporte operável durante o ano todo.
O material e a tecnologia agora resistem de forma confiável às condições externas extremas. O fluxo de operação segue adiante pela cadeia de manutenção permanente. 240 dias por ano. Esse era o período exato em que a neve bloqueava completamente a passagem, através das montanhas antes da execução deste projeto. Por que mobilizar uma estrutura industrial tão vasta em um ambiente geograficamente hostil? À primeira vista, a construção do túnel Zogila-Latunel parece apenas um projeto de transporte para atravessar maciços rochosos, mas na prática, trata-se de um esforço contínuo e técnico para dominar um ecossistema que jamais foi destinado a abrigar infraestruturas modernas. A resposta reside na necessidade de converter uma rota sazonal e instável em um corredor logístico operacional durante as 4 estações do ano, garantindo o fluxo ininterrupto de veículos. Engenheiros e operários estabelecem inicialmente condições de vida temporárias em altitudes extremas, onde o oxigênio é escasso. O processo está apenas ganhando velocidade. O gerenciamento rigoroso da qualidade do ar e da temperatura interna torna-se a prioridade absoluta antes mesmo que as perfuratrizes toquem a rocha. Pode-se notar como os sistemas de ventilação forçada empurram metros cúbicos de ar fresco para as profundezas da montanha, mantendo a habitabilidade necessária para as frentes de trabalho. A perfuração e a detonação seguem protocolos geofísicos estritos para evitar desmoronamentos imprevistos. Depois, fica mais complexo. Após cada explosão controlada, o reforço estrutural é aplicado imediatamente com concreto projetado e cambotas de aço de alta resistência. Vê-se como o equipamento gradualmente estabiliza as paredes da galeria enquanto a poeira assenta lentamente sob os holofotes. Cada etapa serve a um propósito técnico único, desde a contenção da pressão litostática até a impermeabilização das abóbadas de concreto. Sistemas operacionais de longo prazo são instalados milímetro a milímetro ao longo de toda a extensão da obra. Tudo só se complica. Sensores térmicos, iluminação de emergência e redes de comunicação transformam a cavidade bruta em uma artéria tecnológica funcional e segura. A engenharia moderna redefine, através desses métodos, a maneira como o movimento humano ocorre nas cordilheiras mais severas da Terra. O material e a estrutura atingem o padrão final de segurança e o fluxo de transporte segue adiante pela cadeia de desenvolvimento regional. 11.575 pés. Esta é a altitude média onde o desfiladeiro Zogila-Lá impõe um dos bloqueios naturais mais severos da cordilheira do Himalaia. Por que os engenheiros decidiram perfurar quilômetros de rocha sólida, em vez de manter as rotas de superfície tradicionais? Aparentemente, a manutenção das estradas sinuosas poderia ser uma solução contínua, mas o isolamento severo provocado pelas nevascas tornava o fluxo de transporte e logística impossível durante metade do ano, exigindo uma intervenção subterrânea definitiva. O projeto do túnel Zogila-Lá surge como a resposta técnica direta da engenharia moderna aos desafios geográficos extremos dessa região asiática. Em vez de aceitar a interrupção sazonal imposta pelo clima, o planejamento humano optou por atravessar a estrutura interna da montanha para garantir a continuidade vital de suprimentos e o movimento de pessoas. Pode-se notar como o traçado retilíneo do túnel substitui as curvas perigosas das encostas, onde o equipamento gradualmente remove toneladas de detritos minerais para abrir caminho. Mas isso é apenas o começo. Esta obra de infraestrutura não se limita a alterar o mapa de transporte regional, pois ela estabelece um novo paradigma sobre como a tecnologia lida com os terrenos mais acidentados do planeta. O projeto funciona como um elo estratégico dentro de uma cadeia de construções complexas, onde a meta é transpor vales profundos e erguer estruturas em locais anteriormente classificados como inacessíveis. Vê-se como as máquinas perfuratrizes avançam milímetro a milímetro, transformando a geologia hostil em um corredor logístico estável e seguro. Depois, fica mais complexo. O esforço de engenharia foca na integração de sistemas de ventilação e monitoramento térmico que operam sem interrupção sob a pressão das rochas.
À primeira vista, a construção de um túnel parece um processo isolado de escavação, mas na prática, cada metro avançado exige o reforço imediato das paredes com concreto projetado e hastes de aço para suportar o peso da montanha acima. O processo está apenas ganhando velocidade. A implementação dessa tecnologia redefine a conexão entre centros urbanos e áreas remotas, permitindo que a vida e o comércio fluam sem as restrições impostas pela altitude extrema. O material escavado é removido por esteiras rolantes que serpenteiam até a saída, enquanto a estrutura interna do túnel ganha revestimentos que garantem a durabilidade por décadas. O fluxo de transporte segue adiante pela cadeia de desenvolvimento, consolidando a vitória da técnica sobre a geografia.